Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre por que eu não consigo parar de pensar sobre o término da relação. Você já percebeu que às vezes o seu término aconteceu faz tempo, mas você não consegue parar de pensar sobre o término? O término, ele continua acontecendo na sua mente? Você continua pensando na pessoa que foi embora, nas conversas que vocês tinham, na história de vocês que chegou ao fim? Você continua voltando, reprisando, para aquela discussão que aconteceu, para aquela mensagem que ele te enviou, ou para aquela atitude que ele não teve ou você não teve. Talvez até voltando para aquela resposta que você gostaria de ter dado. E sem perceber, você passa dias, semanas, talvez até meses, revisando essa história na sua cabeça, como se em algum momento você fosse encontrar a peça que estava faltando. Talvez a explicação perfeita, a resposta perfeita. Ou talvez até pensando numa melhor forma de mudar o que aconteceu. Mas existe um problema ao fazer isso. Quanto mais você volta ao passado para tentar encontrar a paz, mais distante você fica da sua vida no presente. E hoje eu quero conversar sobre isso. O que a ruminação pós o término de relacionamento nos revela sobre nos manter presos a uma história que já terminou. Vamos falar mais sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já clica aqui embaixo, ative as notificações e me siga para mais ideias como essa. Então, bora para o conteúdo? Na terapia cognitiva existe um conceito importante, a de que nem todo pensamento vai trazer uma solução, é uma solução. Alguns pensamentos são apenas estratégias ou tentativas repetitivas da sua mente de recuperar o controle. Quando uma relação ela termina, a gente não perde só o parceiro, a gente não perde só aquela pessoa. A gente perde expectativas, perde plano, perde nossos sonhos, a gente perde a nossa versão do futuro que a gente estava construindo. E muitas das vezes a nossa mente não aceita essa perda imediatamente. Ela vai continuar tentando negociar com a realidade. E é por isso que a gente fica revisando as conversas, as discussões, a nossa posição, as nossas atitudes, o nosso comportamento. A gente vai analisar os detalhes, vai imaginar cenários diferentes, contextos diferentes, justamente para a gente avaliar o que a gente poderia ter feito de diferente nessa situação. Mas o que será que isso revela sobre nós? E aqui eu quero compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos para o primeiro tópico? Nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre como a ruminação, ela pode ser uma tentativa de recuperar o controle. Uma das coisas mais difíceis após o término da relação é aceitar que algumas coisas a gente não vai ter controle. Algumas coisas não dependem de nós, mas nós não gostamos dessa sensação de falta de controle, de que estamos ao acaso. A gente sempre constrói na nossa perspectiva de que são nossas ações que determinam os resultados. A gente gosta de acreditar nisso. Mas quando uma relação termina, nós somos obrigados a encarar algo desconfortável. Nem tudo está sob nosso controle. E é quando a ruminação surge na tentativa de nos trazer essa sensação de controle novamente. A mente, ela começa a pensar: e se eu tivesse falado diferente, de uma forma diferente? E se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse percebido o comportamento, as red flags, né, a manipulação dessa pessoa antes? E se eu tivesse sido uma pessoa melhor nesse relacionamento? A verdade é que essas perguntas não querem respostas. Elas só estão tentando estabelecer uma sensação de controle que foi perdida. Mas o problema é que quanto mais você tenta recuperar o passado, o controle do passado, menos energia te sobra para construir o seu presente e até mesmo o seu futuro. Vamos para o próximo tópico? No próximo tópico, a gente vai falar sobre você não está tentando recuperar o passado, você está tentando modificá-lo. Existe uma diferença enorme entre refletir e ruminar. Afinal de contas, a reflexão ela vai trazer para você um aprendizado, mas a ruminação ela produz apenas sofrimento, ressentimento e angústia. Quando a gente está ruminando, a gente pensa: como eu poderia fazer com que isso não tivesse acontecido comigo? E aí surge uma armadilha, porque a sua mente começa a criar versões diferentes para essa história, como se existisse uma realidade paralela onde tudo deu certo. Mas essa realidade não existe e não vai existir. Afinal de contas, o passado não pode ser negociado. E enquanto você está tentando reescrever essa história na sua cabeça, a vida vai continuar acontecendo fora da sua cabeça, do seu imaginário e da sua fantasia. Talvez a pergunta mais importante não seja o que eu deveria ter feito de diferente, mas a pergunta importante que talvez você tenha que se fazer agora é: o que estou deixando de viver porque continuo preso ao que não fiz?
Bom, no próximo tópico eu quero falar sobre o término revela feridas que já existiam. Muitas das vezes a gente acredita que a nossa angústia, o nosso sofrimento vem das feridas que esse parceiro, né, que esse término provocou. Mas nem sempre é toda a história. Às vezes o término revela algo muito mais profundo. Talvez o medo da rejeição, o medo do abandono, a sensação de ser insuficiente, a necessidade da validação do outro e nossa dificuldade de ficarmos sozinhos. Quem sabe até uma dependência emocional. E é exatamente por isso que algumas pessoas não conseguem seguir em frente, porque elas não estão perdendo apenas o seu relacionamento, seu parceiro, seu companheiro, elas estão sendo obrigadas a encarar parte de si mesmo que estavam sendo escondidas. A dor do término, ela não só revela quem o outro era, ela nos revela também quem somos, principalmente sem o relacionamento. E embora essa situação seja muito dolorosa para você, ela também é muito poderosa para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, por isso que mesmo no término de uma relação, ele não pode ser diminuído. E sim, a gente deve procurar um acolhimento através do atendimento terapêutico, para que você passe por essa situação fortalecido, encontrando nela uma oportunidade de crescimento pessoal também. Vamos para o próximo tópico? Bom, a reflexão final desse vídeo é que talvez você esteja buscando encontrar uma resposta final que lhe traga alívio. Talvez se você pensar um pouco mais, se você se esforçar um pouco mais, você irá entender tudo. Mas e se a paz que você está tentando encontrar não estiver em você tentar também entender? E se a paz que você está procurando estiver em aceitar as coisas como elas foram? Aceitar que você fez o seu melhor com os recursos emocionais que você tinha naquele momento. Aceitar que algumas histórias terminam sem muitas respostas. Aceitar também que nem tudo pode ser resolvido voltando para o passado. Porque nesse tumulto todo, existe uma pergunta que a gente está esquecendo de se fazer. O que estou perdendo da minha vida hoje enquanto estou revisando tudo aquilo que já acabou, já se foi? Talvez momentos, oportunidades, experiências e, acima de tudo, uma versão de você mesma que você precisa começar a construir. Afinal de contas, a vida não para enquanto você está tentando entender o que aconteceu. Ela continua acontecendo e talvez seja um momento de você voltar para a sua própria vida. Se esse vídeo falou com você, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a conversa que você continua tendo com você mesmo, mesmo depois que esse relacionamento acabou? Talvez você possa escrever aqui nos comentários, em uma palavra, né, aquilo que você ainda não conseguiu entender. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E lembre-se, se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo meu quando eu lançar. Lembre-se que esperar uma relação não é esquecer alguém, viu? É reaprender a viver sem precisar voltar todos os dias para uma história que já terminou. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.